Os moradores da bela cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, não sabiam, mas no fatídico dia 19 de abril de 1995, em uma quarta-feira, alguns deles iriam acordar aquele dia para assistir a um terrível pesadelo em forma de atentado, e outros iriam acordar para vivê-lo. Sejam muito bem-vindos ao canal A Lei das Bruxas. Se puder, já deixa o like e se inscreve. Temos vídeo novo toda semana. E agora, vamos para a história. Oklahoma é uma cidade dos Estados Unidos considerada uma cidade agitada, cheia de lagos e spas luxuosos. As pessoas são de maneira geral acolhedoras e amigáveis, mas os moradores acordaram no dia 19 de abril de 1995 sem saber que esse dia entraria para a história da pior forma possível. Primeiro, deixe-me te apresentar Timothy James McVeigh. Ele nasceu no dia 23 de abril de 1968 em Nova York. Ele era filho de Bill e Mick McVeigh. Timothy teve uma infância comum, se comportava como uma criança típica, de vida normal, tanto em casa quanto na escola. Sua família era católica romana e frequentemente eles assistiam às missas em uma igreja que eles frequentavam. Na adolescência, Timothy teve o primeiro contato com armas. Quem lhe apresentou e lhe ensinou a manuseá-las foi o seu avô paterno, de quem ele era muito próximo. O avô ensinou o neto os artifícios da caça, e quando Timothy estava com 13 anos, quando ele já tinha armas como uma das suas maiores paixões, o avô então lhe deu uma para ele chamar de sua. Com as idades de 16, 17 e 18 anos, que era o período em que Timothy estudava no colegial, ele passou a apresentar um comportamento mais atípico do que ele costumava apresentar na infância e início da adolescência. Acontece que nesse período, Timothy deixava claro a sua simpatia pelos ensinamentos de William Luther Pierce. William Luther Pierce era um neonazista e comentarista político norte-americano. Ele foi fundador e líder da Aliança Nacional, que se trata de um grupo formado por supostos terroristas e assaltantes de banco. Com a idade de 20 anos, Timothy seguiu carreira militar em 1988 e em 1991, quando ele estava com 23 anos de idade, ele foi enviado para o Oriente Médio, para os campos de batalha da Guerra do Golfo, e foi considerado um soldado excelente. Voltou para os Estados Unidos com várias condecorações de heroísmo. De volta ao seu país, ele fez os testes necessários para entrar para os Boinas Verdes, a famosa Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, coisa que ele já pretendia fazer antes de ter sido enviado para a Guerra do Golfo. Acontece que mesmo com todos os méritos e honrarias que ele tinha colecionado na guerra, ele não conseguiu ser aprovado. Isso foi para Timothy como um soco no estômago. Ele se sentiu frustrado e decepcionado com o governo de seu país e chegou a desabafar com frequência para os amigos sobre a sua amargura. Um desses amigos era Terry Nichols. Terry Lynn Nichols nasceu no dia 1 de abril de 1955 no condado de Leper, Michigan. Ele era filho de Robert e Joyce Nichols. A infância de Terry também foi considerada uma infância comum e o seu comportamento era tido como normal. Ele foi criado próximo a animais na fazenda da família e nunca os maltratou, pelo contrário, cuidava deles. Ele foi um adolescente considerado tímido na escola, mas muito inteligente, e terminou o colegial almejando seguir a carreira de médico. Chegou a se matricular na universidade, mas desistiu depois do primeiro semestre porque ele não se adaptou à rotina. Em 1982, ele conheceu Lana Walsh, que se tornou sua esposa e com quem ele teve um filho. Como marido e pai, Terry era bastante presente e cuidadoso. Lana era 5 anos mais velha que Terry. Ela já tinha 2 filhos antes de conhecer ele. É dito que Terry era quem ficava em casa cuidando das crianças e preparando as refeições, enquanto Lana trabalhava fora e arcava com as despesas. Em 1988, quando ele estava com 33 anos, ele se alistou no exército americano e foi para Fort Wiley, em Junction City, Kansas. Quem estava por lá na mesma época era Timothy McVeigh, e ele fazia parte do mesmo pilotão que Terry. Terry e Timothy eram muito parecidos e tinham muito em comum, principalmente as ideologias políticas. Isso foi um facilitador para que os dois se tornassem amigos fiéis e inseparáveis. Timothy e Terry eram racistas, antissemitas e, portanto, contra o multiculturalismo dos Estados Unidos, que na ideologia dos amigos estava destruindo a América ariana. Em 1995, Timothy McVeigh era um jovem de 27 anos e Terry tinha 40. Timothy, como dito antes, era fissurado nas crenças e obras de William Pierce, e com Terry não era diferente. Uma obra de William Pierce que Timothy gostava era chamada Bíblia da Direita Racista, o Diário de Turner. Se trata de um romance de 1978 e fala sobre guerra racial. Ele foi publicado com o nome fictício de Andrew MacDonald
e conta a história de um herói chamado Earl Turner, que escreve em seu diário toda a sua trajetória lutando contra o sistema. Nesse meio tempo, Turner fala em seu diário sobre cortar a garganta de um judeu de orelha a orelha, matar um editor da Washington Post a tiros de espingarda e de construir dispositivos detonadores que teria como objetivo acabar com os negros e judeus em uma violenta guerra. Bom, esse livro foi simplesmente um dos maiores motivadores para que os pensamentos macabros que Timothy já vinha tendo saíssem da cabeça dele e se transformassem em realidade. Bem, como falado antes, Timothy havia se desiludido com as regras do governo americano em relação à população civil, e seu amigo Terry estava sempre lá para ouvir, apoiar e dar toda a razão pro amigo. Além de Terry, um outro homem chamado Michael Fortier também participou de muitas das conversas sobre esse assunto. Não só dessas conversas onde Timothy apenas se lamentava, mas também daquelas em que ele demonstrava um grande interesse em se vingar do governo federal, pela forma como tratava a população civil e principalmente pelo massacre do Cerco do Waco, que aconteceu em 1993. A história do Cerco do Waco, que tanto incomodava Timothy e que foi o maior motivo pelo qual todo o ódio dele pelo governo federal dos Estados Unidos da América cresceu, aconteceu em 1993 e deixou 86 mortos. O que aconteceu é que as autoridades policiais e o governo federal, com a ajuda do ATF, Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, conseguiram um mandato de busca para um complexo que pertencia a um grupo de religiosos conhecidos como Ramo Davidiano e que era liderado por David Koresh. A suspeita era de que esse grupo estava escondendo armas ilegais. Os membros do grupo dentro do complexo estavam armados e prontos para a invasão dos policiais. Um tiroteio acabou acontecendo entre as duas partes. 6 membros do Ramo Davidiano e 4 agentes morreram. Depois disso, o FBI cercou o lugar. Um cerco que durou de 21 de fevereiro a 19 de abril, 51 dias. Durante esse tempo, as duas partes teriam tentado fazer acordos, mas no dia 19 de abril de 1993, o FBI decidiu forçar a saída dos membros, lançando gás lacrimogêneo ao complexo. O ataque resultou em um grande incêndio que matou mais 76 pessoas, incluindo 25 crianças, 2 mulheres grávidas e o líder do grupo, David Koresh. Tudo isso pairava na cabeça de Timothy, que há muito vinha pensando em como se vingar do governo. Para sua vingança, ele então compartilhou com Terry a ideia de confeccionar uma bomba. Terry concordou com a ideia. Eu não achei informações de quando eles começaram e quando eles finalizaram a construção da bomba, mas é dito que fizeram isso à beira de um lago, perto do antigo posto do exército que Timothy fazia parte. A bomba não era pequena, ela tinha cerca de 2.300 quilos e era composta de nitrato de amônia, nitrometano e óleo combustível, substâncias de reação explosiva que geram um gás que se expande rapidamente. E quando exposta ao fogo, aumentam as chamas, gerando gases tóxicos. No dia 18 de abril de 1995, em uma terça-feira, um dia antes do plano amplamente discutido pelos amigos ser executado, Terry ajudou o amigo Timothy a montar a bomba na traseira de um caminhão que eles haviam alugado. Nessa mesma noite, Timothy dormiu em um hotel. A fuga dele para depois da execução do plano também já estava programada. Na manhã seguinte, dia 19 de abril de 1995, em uma quarta-feira, data friamente escolhida por se tratar do segundo aniversário do acontecido do Cerco do Waco, os planos de Timothy iriam se concretizar às 11 da manhã. Mas ele decidiu antecipar seus planos, que passou então para as 9 da manhã. Ele então vestiu uma camiseta que tinha impresso na frente a frase "Assim sempre aos tiranos", o que Brutus teria dito ao assassinar Júlio César e o que John Wilkes Booth teria gritado logo depois de assassinar Abraham Lincoln. Timothy então dirigiu o caminhão com a bomba dentro até o edifício Alfred P. Murrah. Estacionou o caminhão logo à frente do prédio. Esse teria sido o local escolhido por Timothy para colocar a sua vingança ao governo federal em ação. O edifício se tratava de um prédio localizado no centro de Oklahoma City, na 5th Street, um complexo do governo federal dos Estados Unidos. Composto por 9 andares, várias agências federais tinham escritórios lá, inclusive uma creche também funcionava em um dos 9 andares do prédio. Timothy saiu do caminhão e entrou em um carro sem placa que estava estacionado a alguns metros do local. Às 9h02 da manhã, a bomba explodiu, deixando um total de 168 mortos, entre estes 19 crianças. 684 pessoas ficaram feridas.
Um terço do prédio foi totalmente destruído. Além disso, outros 324 edifícios da região foram danificados. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas. 86 veículos foram incendiados. Os danos foram avaliados em 652 milhões de dólares. A explosão pôde ser ouvida a 89 quilômetros de distância. Na fuga, Timothy não esperava, mas cerca de 1h30 depois, a polícia rodoviária notou seu carro sem placa e em alta velocidade. Pediram para que Timothy descesse do veículo e, ao investigarem o carro, viram que Timothy estava fazendo porte ilegal de armas e ele foi preso. O FBI do outro lado da cidade, na cena do crime, então começou a investigar quem estava por trás do atentado. Eles começaram rastreando o número de identificação do caminhão usado para a explosão e conseguiram a agência da qual ele pertencia. Os trabalhadores dessa agência deram as características do homem que tinham alugado. Ele tinha dado o nome de Robert Kling. O retrato falado foi realizado pelo artista do FBI e depois publicado. A gerente do hotel em que Timothy tinha se hospedado, assim que viu o esboço do retrato falado, lembrou de Timothy. Ela ligou para a polícia e falou sobre o suspeito ter estado hospedado no hotel na noite anterior. Terry Nichols foi vinculado ao caso quando, depois de grampearem o telefone do pai de Timothy, os agentes do FBI obtiveram informações que relacionavam Terry ao crime. Os investigadores foram até a casa de Terry e lá encontraram evidências incriminatórias. Evidências essas que eram nitrato de amônia e detonadores. Também tinham livros sobre fabricação de bombas, assim também como o livro de William Luther Pease, e um mapa do centro da cidade destacando o local do edifício e o lugar onde o caminhão foi alugado. Terry ficou sabendo por meio dos noticiários que o FBI estava buscando por ele, e no dia 22 de abril ele decidiu voluntariamente se entregar. Ele foi condenado à prisão perpétua em 10 de maio por compactuar com o crime e está preso até os dias de hoje em Florence, Colorado. Michael Fortier também foi considerado cúmplice e foi igualmente preso. Michael ajudou Timothy a explorar o prédio dias antes do ataque e conseguiu para ele uma carteira de motorista falsa. Com essa carteira ele conseguiu alugar o caminhão. Michael foi preso e decidiu testemunhar contra Timothy, conseguindo assim uma sentença reduzida e imunidade para sua mulher Lori Fortier, que sabia de todo o plano. Timothy McVeigh foi considerado culpado no dia 2 de junho de 1997, em 11 acusações federais. No mês seguinte, o júri deu argumento suficiente para convencer o juiz Richard Paul Matsch a sentenciar Timothy à pena de morte. Ele então foi transferido para a penitenciária dos Estados Unidos, em Terre Haute, na Indiana, para o corredor da morte. É dito que Timothy teria pedido para que a sua execução fosse televisionada, mas o pedido foi negado. Para sua última refeição, ele pediu 2 bolas de sorvete de menta com gotas de chocolate. Sua execução por injeção letal aconteceu no dia 11 de junho de 2001. Timothy, em momento algum, demonstrou arrependimento. Disse apenas que, se soubesse que no prédio funcionava uma creche, teria escolhido outro lugar como alvo. Porém, Terry disse aos investigadores que todos sabiam que funcionava uma creche no prédio, só que eles não se importavam. Timothy demonstrou não se incomodar com o fato de ter sido sentenciado à pena de morte e disse apenas o seguinte, abre aspas, se houver um inferno, então estarei em boa companhia com muitos pilotos de caça que também tiveram que bombardear inocentes para vencer a guerra, fecha aspas. Quanto ao edifício, ele foi demolido e no local foi construído um parque memorial em homenagem às vítimas. O atentado foi considerado o que resultou na maior quantidade de mortos em solo americano, até que aconteceu o 11 de setembro em 2001. Se você chegou até aqui e gostou do caso, deixa um like, se inscreve e compartilha com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.